Nosso programa está de volta e o Sérgio Lima, visagista e terapeuta capilar, está aqui no nosso estúdio finalizando os cuidados com a barba. Daqui a pouquinho a gente vai ver como vão ficar os nossos modelos. Dica para você que está nos assistindo e é homem, ou para você dar dica também para o seu pai, para o seu filho, para o maridão, tá? Ainda hoje a gente tem um desfile de moda masculina. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Murilo Grilo, que é personal stylist e traz todas as dicas pra gente. Quero saber das tendências. Mas agora a gente vai conversar sobre um assunto tão importante para adultos e para as crianças. É um pouco de educação infantil, como ensinar a empatia. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Verusca Gendov, psicóloga. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, Jaque. Bom te ter aqui, viu? Também, tava com saudade já. Meu amor, eu queria que você começasse explicando pra gente o que é empatia. É bastante interessante, né? O contrário da antipatia. Na verdade, todas as pessoas que entendem, se colocam no lugar do outro, compreendem o que o outro sente e sentem a mesma sensação que o outro sente mediante as situações, está sendo empático, né? Eu costumo dizer que isso é uma qualidade da inteligência emocional social. Hoje em dia é muito importante que a gente, desde pequeno já, que desenvolva nas crianças uma capacidade social, uma capacidade de inteligência emocional dentro de uma sociedade. É muito interessante a gente observar na realidade infantil que as crianças são uma esponjinha, estão absorvendo tudo que elas percebem, observam no ambiente. Então, quando a gente ensina para elas sobre reconhecer sentimentos, como é o seu sentimento, como é que é o sentimento do outro, se colocar no lugar do outro, tudo isso vai contribuir demais para o desenvolvimento dela e para todo o processo de vida dessa pessoa. Para sempre, né? Doutora, e num momento eu acho que na vida, né, acontece isso. Sim. A gente tem dificuldade para se colocar no lugar do outro. Como ensinar isso para criança? Você sabe que quando a gente cresce, a gente vai perdendo essa capacidade. Porque nós vamos ocupando o nosso tempo com tantas coisas. Hoje, se a gente fizer um recorte, nós vivemos muita rede social, que é muito importante, é lógico que é importante, a gente utiliza e tem que utilizar. Mas as pessoas às vezes são tão excessivas que você perde o contato de estar com o outro presencialmente, de sentir o que o outro está sentindo. Então você sente o outro pelo smile do sorriso, pelo smile do chorinho, pela forma como a pessoa escreve e não como a pessoa sente. Então, conforme você entende que você precisa entender esse desenvolvimento, crescer com esse desenvolvimento, é muito saudável para todo mundo. A criança, ela é muito sincera, ela é muito honesta. E conforme a gente vai crescendo, nós vamos nos tolindo disso. Não que a gente não seja honesto, mas a gente fica com vergonha de expressar o que a gente tem que expressar. Medo de dizer sim, de dizer não, de se colocar no lugar do outro. Então, às vezes, a pessoa observa uma situação, mas não consegue verbalizar. Ela vê tudo que está acontecendo, mas ela não tem essa força. Enquanto a criança olha e diz, é bonito, é feio, eu sinto gostei, não gostei. Quanto mais cedo você ensinar a sua criança, seu filho, a sentir o meio, a sentir o que você sente frente a sentimentos na sociedade, com o outro, com a outra criança, ensinar a acessibilidade para aquela criança precisa entender a necessidade de outras crianças, mas você vai criar um adulto sensível e capaz de interagir na sociedade. Agora, eu tenho uma curiosidade que é sobre a personalidade de cada criança. Eu sempre acabo falando aqui dos meus sobrinhos, porque é a experiência que eu tenho. E falando sobre dois deles, que são priminhos, mas a gente chama de sobrinhos, eu tenho esse casal de primos que é extremamente centrado, os dois são educadores, então eles dão uma educação incrível para os filhos, mas a personalidade das crianças é muito diferente. O primeiro filho, quando a avó dele estava contando pra gente, né? Quando o Bernardo não quer, a avó faz uma comida que de repente não ficou boa, ele não quer, ele come, ai vovó, já tô satisfeito, obrigado. A menina mais novinha, que já tem outra personalidade, não gostei disso não, tô até horrível. E eu acho interessante porque é a mesma educação, e eu digo porque são pais educadores. Então eu vejo, apesar da menina, a Heloísa, ter uma personalidade muito forte, a educação é muito constante. A mãe olha e ela tem a personalidade forte, mas ela é bem educada, ela tem os limites. Mas ainda assim, ela tem uma personalidade completamente diferente. Sim. Isso muda de criança para criança mesmo, não é? Claro, ninguém é igual, né? Assim como cada um tem uma digital, tem uma forma de pensar, uma forma de sentir o mundo. Então, cada pessoa vai frente aos estímulos de uma determinada forma. Né? A gente sabe que cada pessoa tem uma diferente. As referências estão ali. As
observar. Ela não é de mas ela fica pelos cantinhos observando, ela tem um jeito próprio de agir, você já lida de uma outra forma. Você está ensinando a mesma coisa, mas com uma interpretação diferente, porque a necessidade é diferente. Tem crianças que expressam, por exemplo, para os pais o que elas estão sentindo muito mais facilmente. Então elas se lançam, se jogam no colo daquele pai, daquela mãe, e aí dá abraço, e dá beijo, e fala. Já tem uma outra criança que fica esperando a mãe e o pai pegar no colo, porque é o jeito dela interagir. É claro que tudo isso pode ser trabalhado, tudo isso pode ser ampliado, a importância dos pais perceberem, respeitando as diferenças, mas lógico, proporcionando desenvolvimento. Todo mundo se desenvolve todo dia, né? A proposta, sim, não acordamos igual todos os dias. Então hoje você já acorda com uma cabeça, amanhã você pode acordar com outra. Qual é a sua proposta para o dia de hoje? O que eu gostaria, se eu pudesse colocar para o pai, para a mãe que está assistindo de repente o programa e fica sem saber como lidar com esse filho, procure separar tempo de qualidade para conversar com esse filho e entenda a forma dele se comunicar com esse mundo. Com certeza vai ser um grande ganho de comunicação dentro de casa. Doutora, mudando de assunto, mas ainda falando sobre empatia, mas falando sobre outro tipo de criança, a gente encontra crianças que são cruéis, com bichos, com o irmão, com outras crianças. E a gente já falou aqui no programa, inclusive você já falou com a gente sobre isso, algumas patologias, até psicopatia, por exemplo, que a gente pode sim identificar na infância, por mais terrível que possa ser, pode acontecer. Aqui os pais têm que ter atento, seja com uma flor, seja com um animal, seja com um irmãozinho. Ensinar empatia é muito importante, até para quem tem alguma patologia. Para qualquer tipo de pessoa sempre é importante, né? A gente tem que pensar no processo de desenvolvimento. Mas quanto às patologias, elas são mais sérias e mais graves, porque se você não tiver alguma correção, a situação vai se tornar muito negativa a cada dia que se passa. Eu falei aqui psicopatia, mas existem outras também, diversas coisas, né? A psicopatia, ela é a mais grave de todas, porque você forma, né, ou colabora com o desenvolvimento psicopata ou sociopata. Então, é a mais grave das patologias, independente do grau, né? Mas você também tem que observar o desenvolvimento daquela criança, porque cada criança como reage diferente. Às vezes, aquela irritação com a planta, com o cachorrinho, com o animal de estimação, pode ser o processo emocional que a criança está vivendo porque os pais estão se separando. Pode ser, de repente, que ela esteja vivendo um momento de conflito dentro de casa e ela está utilizando daquele animal de estimação, utilizando daquela planta, utilizando, né, daquelas possibilidades que ela tem ali para descarregar a tensão que ela sente. Já que os adultos não imaginam o sofrimento de uma criança quando você tem conflitos dentro de casa e ela não tem com quem se abrir. Então ela descarrega do jeitinho dela, às vezes com animal de estimação, às vezes com plantas, às vezes quebrando coisas dentro de casa, às vezes com um coleguinha na escola. Fazer a leitura disso te dá uma possibilidade de tentar mudar essa história. E a criança, ela às vezes, ela vê essa situação dentro de casa. O que eu acho interessante é a importância dos pais tentarem preservar os filhos dos seus problemas pessoais. Eu ainda não tenho filhos, então eu não tenho como falar, mas eu fico imaginando a tentativa dos pais de, na hora que eles brigarem, porque eles podem brigar dentro de uma relação, não expor os filhos a isso. Isso faz diferença, não faz, doutora? Existe uma diferença muito grande entre briga e conflito. Tem pessoas que se propõem a brigar. Por mais que não se tenha motivo para isso, elas querem mostrar que estão certas e que o outro é errado. Aí grita, né? Às vezes Agora, se machuca. O conflito, ele pode sim ter um patamar natural de acontecer. Você tem uma ideia, eu tenho outra ideia, não concordo com a sua ideia, você não concorda com a minha. Então, estamos num conflito de opiniões. Mas eu escuto você, você me escuta. E a gente procura encontrar uma terceira opção. Aí a criança pode estar participando. Sim. Agora, quando você fala de uma briga, você fala de uma pessoa que está fechada a se comunicar. Você fala de uma pessoa que tem uma facilidade de gritar, de bater na mesa, de quebrar um objeto dentro de casa, de mostrar força. Sendo que muitas vezes era estratégia, era conversa, era entender o processo e tentar achar solução. Enquanto as pessoas não entenderem, Jaque, que as pessoas precisam encontrar soluções para os seus conflitos e não apenas se vingar da raiva que está sentindo no outro, as pessoas não vão sair do lugar. É muito importante que cada um faça essa leitura. O que está acontecendo dentro de casa? Onde está o problema? Então, será que não é mais fácil todo mundo sentar e tentar buscar uma solução? Porque senão fica difícil.
Agora, falando sobre essas discussões que acontecem, o que acontece na cabeça de uma criança, falando das brigas, aliás, não das discussões, o que acontece na cabeça de uma criança, tentando entender, quando ela vê os pais se agredirem, por exemplo? Primeiro, ela sente uma insegurança muito grande, porque a criança desenvolve afeto pelos pais e se sente segura através deles. Então, quando ela observa que existe um conflito, existe, né, uma situação que começa a se ampliar e que ela fica sem saber o que fazer ali, porque é muito difícil uma criança, né? Então, ela começa a ter uma crise de ansiedade, ela pode ter crises de depressão, já que, infelizmente, nós temos visto a cada dia mais cedo crianças buscando atendimento com os seus pais por depressão infantil. Então as pessoas não entendem o impacto disso na vida de uma criança. Outro exemplo, muitas vezes que infelizmente acontece muito, os pais acham que escondem as coisas dos filhos. Gente, essa galerinha que vem hoje em dia é uma galerinha muito esperta, tá ouvindo atrás de sofá, atrás de porta, tá entendendo o que está acontecendo, sabe utilizar às vezes até, né, do dia a dia ali, dos mecanismos para conseguir descobrir o que está acontecendo e conta para o outro amiguinho e conta para a professora. Então cuidado com o que você conversa, como você expõe. As crianças estão aprendendo tudo, sim, né? E estão adoecendo. Agora, falando sobre estarem adoecendo, eu quero voltar naquele ponto de, por exemplo, a criança descontar no bichinho de estimação, sim, descontar na plantinha, às vezes descontar no outro irmão. Pode ser, na verdade, o reflexo daquilo que ela está vendo em casa, então? Pode ser reflexo do que ela está vendo em casa. Ela pode estar sofrendo bullying na escola. Ela pode ter passado por uma situação de agressão, de repente nem sempre dentro de casa, às vezes fora de casa, e ela descarrega fora para os pais não descobrirem. Pode ser que ela tenha alguma alteração orgânica que precisa ser melhor avaliada. Tudo isso tem que ser avaliado. Uma coisa é fato: se a criança tem um perfil, tem uma personalidade, de repente teve uma mudança da água para o vinho, tem alguma coisa que precisa ser verificada. Todas as mudanças muito bruscas indicam que alguma coisa de errado acontece. Doutor, o nosso bate-papo hoje é sobre como ensinar empatia para as crianças, mas eu quero ir um passo atrás e te perguntar: qual a importância dos pais estarem bem estruturados antes de ter filhos? Eu sei que isso talvez seja até uma utopia, isso muitas vezes não é possível em todos os casais, às vezes a pessoa nem é casada e acaba engravidando, isso acontece infelizmente. E aí já tem um problema de estrutura. Eu conversava agora há pouco de sobre uma moça que aos 15 anos engravidou e daí se casou, e daí já entrou no casamento com essa dificuldade. O primeiro ano de casamento é uma adaptação, os primeiros meses com o bebê também é uma adaptação. Sim. Mas se possível, qual que é a importância dessa organização mental dos pais para depois ter os filhos? Eu abriria até um pouco mais, já que eu acho que as pessoas antes de casarem, elas têm que ter um planejamento de vida. É muito importante que cada um saiba o que quer da sua vida, o que você busca. Ok, construir sua família, e como vai ser isso? Então conversem, como você pensa, vai casar quando? E os primeiros filhos, né? O primeiro, segundo filho, como vem? Vem o primeiro quando, o segundo quando? Tudo isso é mais ou menos importante nesse primeiro momento de planejar. Aconteceu, engravidou, ok, agora a situação já está formada. Como eu planejo daqui para frente? Principalmente primeiro e segundo filho. Porque, querendo ou não, você tem ali 9 meses para um planejamento. Principalmente primeiro e segundo filho. Eu tenho visto, às vezes, as pessoas tendo filhos muito próximos, sem planejamento. Isso traz todo um transtorno para toda uma família. Então esse pensamento de vou criar tudo junto pode não ser tão bom, né? Depende da organização daquela pessoa. Se é uma pessoa que consegue se organizar, perfeito. Você aproveita até mesmo dos objetos, das roupinhas da criança, das pessoas que estão envolvidas na situação. Mas se você tem uma dificuldade com organização, vai ter dificuldade com o processo. Então tudo isso é importante, que você busque informação, busque orientação, busque ajuda. O que você pode fazer para conseguir trazer o melhor para a sua família. E eu vejo também que tem um reflexo que as crianças vivem hoje que tem muito a ver com a mulher no mercado de trabalho, porque eu acho lindo, concordo, nós estamos aqui das mulheres, mas eu percebo que a família ainda não sabe muito bem o que fazer com isso. Eu conversava, volto a dar exemplos, conversava com um casal e o rapaz falou: eu queria já emendar no segundo filho, porque já que ela parou 1 ano de trabalhar, para 2 anos e meio e depois volta para o mercado, mas ela já quer voltar para o mercado de trabalho. E aí, o que ela faz? Ela volta e espera 5 anos para ter o próximo filho? Ela emenda 2 anos e meio sem trabalhar e depois volta para o mercado de trabalho? São questionamentos importantes que a mulher e o homem, o casal, tem que decidir, né? A coisa mais importante a se fazer é que esse casal sente e planeje junto. Porque, de repente, o que funciona bem para um casal não funciona bem para o outro, né?
tudo pessoal, tem que ser avaliado. Não posso colocar uma regra fixa, sendo que nós temos uma diversidade de casais, de profissões, de trabalhos muito grande. Então, qual é o projeto de vida que se tem? Dentro disso, como é que você pode planejar? Como é que você pode conseguir conduzir a sua família? O que não pode é ficar perdido totalmente no processo. O que a gente tem visto são pessoas perdidas no processo. E a gente tem que rever isso. Se você acha que não vai trazer nenhum prejuízo você emendar uma gestação na outra, como é que você vai se sentir frente a isso? Sendo que você gosta de trabalhar e você vai se colocar distante disso por um período de tempo. Vai conseguir lidar com esse sentimento? Agora, o que não pode? Ficar sendo cobrado pela sociedade, ficar mal com isso. Porque às vezes a pessoa faz todo um planejamento, Jaque. Mas aí a outra pessoa diz, mas você não vai ter o segundo filho? A criança precisa de um irmãozinho. Você não vai oferecer um irmãozinho, a criança vai ser sozinha. Aí quando você tem o segundo filho, aí a outra, mas você não voltou para o mercado de trabalho? Como é que você vai fazer se você está ficando fora do mercado tanto tempo? Você vai ter que se atualizar para voltar. E as pessoas vão se sentindo cobradas e muitas vezes ficam muito mal com isso. E até depressivas com isso. Mas não porque elas decidiram, porque elas foram cobradas. Então a gente tem que parar de pensar um pouco, só nas cobranças das outras pessoas e pensar o que a gente realmente quer da vida. É escolher, é fazer uma escolha e falar, eu fiz essa escolha, eu vou até... Não tô falando que você não pode mudar de opinião, Mas existem escolhas que se você fez, eu escolhi parar 2 anos, bom, então você escolheu parar. Eu escolhi voltar pro mercado de trabalho e deixar essa criança com uma babá ou numa creche, você vai ter que aguentar a sociedade falando, nossa... Eu conversava com uma pessoa que me falou isso, mas é tão novinho, com 5 meses, você vai ter coragem de deixar? Ué, eu quero voltar a trabalhar, eu vou, e a criança vai sobreviver. É impressionante a facilidade que muitas vezes a sociedade tem de te cobrar. Ela tem que te acusar de alguma coisa e tem que te cobrar de alguma coisa. E muitas vezes começa pela família, Sim. Então a gente precisa realmente saber o que a gente quer. De repente, como é o momento que vocês passam, Vocês que montaram a sua família, enfim. Que momento vocês estão agora? Estão preparados para lidar? Ah, mas aconteceu, foi acidente, não estava preparado. Ok, o que é necessário para se preparar agora? Porque agora precisa correr. Então, tudo tem que ser planejado, avaliando prós e contras. Coloca num papel o que é favorável e o que é desfavorável. Dentro disso, o que eu faço? Quando a gente consegue olhar a situação de fora, fica mais fácil do que a gente apenas ficar brigando com a cobrança social. Agora, vamos voltar ao tema principal, que é a empatia. Desculpa, tô lá com o bebê, com a criança, 1 aninho, 1 aninho e meio. Começo a perceber, ela já começa a falar, já começa a andar. Começo a perceber situações em que ela maltrata o outro, seja o irmãozinho, o bichinho de estimação, ou o que for. Como conversar com essa criança? Como ensinar a empatia para ela? Você sabe que eu costumo dizer para as minhas pacientes gestantes? Comece a empatia na gestação. Converse com o seu bebê. Ele sente o que você sente. É um erro a gente imaginar que a criança nasce e tem 1 dia de vida. Não, ela tem pelo menos 6 meses de memória, e memória auditiva. Então você consegue estimular esse bebê quando você conversa com ele, você canta para esse bebê, você está treinando empatia com ele. Você está fazendo ele sentir você já no útero. Quando essa criança nascer, continue conversando, continue oferecendo estímulo sempre, pensando na idade, na própria adequação da idade da criança. E sempre mostrando, olha só, mas sem fazer comparações. Olha, fulano é melhor do que você nisso, você está desobediente, fulano é obediente. Assim não é empatia. Você acaba criando uma certa antipatia pela outra criança porque você foi comparada com ela. Então a melhor forma de você ensinar empatia é você fazer com que essa criança sinta com você o que você sente e como você sente. E conforme ela vai tendo compreensão do próximo, porque a criança, por um bom tempo, ela vai se sentir a continuação da mãe. Depois ela vai se sentir fazendo parte da mãe e do pai. Aí ela vai reconhecer família. E só depois disso ela vai começar a reconhecer as outras crianças. Então, em cada fase, você precisa entender que ela precisa ter uma semelhança com você, com o pai, com a família e com outras crianças. E cada fase exige isso de uma forma diferente. Se você souber ensinar isso para ela, ela vai entender. Quando ela crescer, ela vai saber se colocar no lugar do outro, assim.
Vamos começar por uma lição importante? Dividir brinquedo. Sim. Dividir brinquedo. Olha, eu tinha ganhado 2 livros para os meus sobrinhos e deixei no meu carro. E eu contei para eles e falei, quando eu tiver com o meu carro, que eu tô sempre com o carro do meu marido no fim de semana, eu te dou. Passaram uns 2 meses, eu encontrei com o meu sobrinho na rua e eu tava com o meu carro. Aí ele, tia, esse não é o seu... 4 anos. Tia, esse não é o seu carro? Eu falei, cadê meu livro? Aí eu fui lá e peguei os 2 livros. Eles têm 4 e 5 anos. Peguei os 2 livros, são diferentes. Eu falei, e agora, hein? Eu falei, é pros 2 brincarem com os 2. Não, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Bom, eu dei. Um queria o que era do outro, o outro queria o que era do... E eles não queriam destrocar. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu comecei a ler pra eles, eles se distraíram ali. Mas aí eu falei pra minha cunhada, meu Deus, como é que é? Ela falou, ensinando todos os dias que tem que dividir. É isso mesmo? Você tem que conversar muito com a criança, né? A partir do momento que ela assimila que o pai sabe dividir, a mãe sabe dividir, o irmãozinho sabe dividir, as pessoas da família sabem dividir. E ela vai aprendendo com o que ela está olhando. A criança, ela reproduz muito o que o adulto faz. Então, se ela observar que o adulto divide, automaticamente ela começa também a dividir. Então, uma brincadeira em casa de isso é meu, pode ser ruim para a criança, né? Sim, porque ela já tem uma facilidade egocêntrica, né? A criança, ela já tem essa fase do é meu, me dá, não quero, e agarra aquilo, e abraça aquilo e chora. Então, se você, desde pequenininho, já ensina como tem que ensinar, fica tudo mais fácil. É claro que isso é o geral. Tem as crianças que são diferentes, que você tem que ter um trato diferenciado. Mas quanto mais cedo isso é feito, melhor. Muito melhor. Doutora, certo ou errado? Tem 2 irmãos, é aniversário de um. Eu levo o presente para os 2 ou eu levo o presente para um só? Olha, o ideal é que você leve para quem está completando o ano, né? Agora, depende dessa outra criança também. Ela não vai se acostumar mal, dependendo da personalidade, dependendo do perfil dessa criança, se de vez em quando ela ganha um agrado, porque de repente tem um avô, uma avó, um tio que não vê há um tempo e de repente quis aproveitar a festa daquela criança que está completando o ano para levar um agrado. Então a gente tem que avaliar. Mas o outro tem que aprender então que não é aniversário dele. Que não é aniversário dele. É difícil, né? A tia sempre dá 2. Que são tudo é casal. Lógico que o ideal é que o aniversariante receba. Mas não é impedimento, a regra não é, né? Não existe esse impedimento. Se você souber explicar, olha, filho, não é seu aniversário, né? Mas a titia estava com saudade de você, a titia trouxe esse brinquedinho, mas não é seu aniversário. Nem sempre a titia vai trazer, trouxe hoje porque calhou de ser o aniversário do seu irmãozinho. Quanto mais a gente conversa com a criança, mais ela vai criando conexões, né, cerebrais, que ela vai tendo mais facilidade de ter reconhecimento e de ter compreensão. Eu tenho que encerrar, doutora Verusca, mas eu acho que o X da questão, então, fica comunicação, diálogo com essa criança desde sempre. Gente, conversar sempre. Eu acho que o grande segredo da humanidade é saber desenvolver comunicação, é saber conversar, é saber compreender o outro. Quando a gente se entende o outro, a gente proporciona uma sociedade muito mais justa, muito mais feliz e muito mais compreensiva. Muito obrigada, viu? Prazer te receber aqui sempre, viu? Eu que agradeço. E quem quiser, eu tenho um canal no YouTube, Jaque, que mostra sobre tudo isso. Quem quiser, é só acessar lá a doutora Verusca, vocês me encontram fácil. E quem quiser tirar dúvidas, eu fico de plantão sempre depois que eu participo de alguma programação, eu procuro ficar de plantão para tentar ajudar. Para poder auxiliar, então, né? Então é só mandar a sua dúvida. Ó, telefone 0 operadora 11 98249 0073 e o canal do YouTube, youtube.com/, doutora Verusca, certo? Perfeito, é um prazer poder ajudar. Prazer é sempre nosso, viu? Uma ótima tarde, volte sempre. Eu vou para um break, daqui a pouquinho eu tô de volta. Ainda hoje a gente vai ver o resultado.